Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Nessa tarde de sexta-feira eu quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus, que nesse momento a presença de Deus possa visitar a sua casa, visitar a sua família e que a graça do Senhor possa invadir os nossos lares. Eu quero lembrar os irmãos, você pode enviar já o seu pedido de oração. No final dessa live eu vou estar levantando um clamor por todos os pedidos de oração, para que o Senhor possa estar de maneira especial nos atendendo. Eu creio nisso, eu creio no poder da oração. E peço a você que envie para nós o seu pedido de oração. Vamos estar adorando ao Senhor e eu quero que você compartilhe essa live. Deus gerou no meu coração uma palavra especial para a sua vida. E daqui a pouco eu vou estar falando sobre três momentos que podemos passar na nossa vida. Eu vou falar sobre uma guerra, uma estratégia e um resultado. Grave isso. Uma guerra, uma estratégia e um resultado. E eu queria que você compartilhasse essa live. Eu tenho certeza que o Espírito Santo separou algo especial para nós nessa tarde e eu quero abençoar a sua vida. Lembrando aos irmãos, nós ainda estamos na campanha do quilo, alguns irmãos têm enviado, algumas famílias têm sido assistidas e eu verdadeiramente tenho contado com a colaboração daqueles que congregam aqui para a gente continuar abençoando famílias. Tá bom, meu querido? E vamos orar nessa tarde. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que algo especial da sua parte possa estar acontecendo nas nossas vidas. Pai querido, no nome de Jesus, nós estamos dando início, ó Deus, a mais uma live, a mais uma tarde de oração. Mas eu venho te pedir que em nome de Jesus, a tua graça venha invadir a vida de cada família que nos ouve. Eu peço, ó Pai, que todo aquele que está sendo alcançado por essa oração, que tu de maneira especial venha abrir a porta, que aquele que está, ó Deus, em seu lar agora em depressão, triste, de cabeça baixa, preocupado, no nome santo e poderoso de Jesus, seja declarada toda a falência, ó Pai, de espíritos malignos e que venha a vitória do Senhor. Realiza uma grande obra nessa tarde, porque queremos apresentar a cada um em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Nos santos dos santos a fumaça me esconde, só Teus olhos que veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo,
meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Oh, tu és o meu prazer, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Nos santos dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Oh, Tu és o meu prazer, Jesus. Nos santos dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer, Senhor. Tu és o meu prazer, Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, 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 Tua presença é o meu prazer, Senhor. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem.
debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. Que a presença de Deus seja sempre o nosso prazer. Alguns irmãos já estão enviando o seu pedido de oração. Faça o mesmo. Faça o mesmo, porque no final nós estaremos levantando aqui um grande clamor. Algumas pessoas estão aqui enviando pelo Zap seu pedido de oração. E você pode estar aí nesse momento enviando também. Nós estamos aqui recebendo vários pedidos e no final faremos um grande clamor, tá bom? Enquanto isso, você pode ir abrindo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 10, aonde vamos compartilhar uma porção da palavra de Deus. Nós vamos compartilhar aqui uma porção da palavra do Senhor, onde eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. São dias onde nós precisamos, queridos, mais do que nunca, em todo momento, ter a palavra de Deus como uma grande bússola. E nessa tarde eu vou falar sobre uma guerra, uma estratégia e um resultado. E se você achou 1 Samuel, capítulo de número 10, eu vou ler a partir do versículo 29, mas peço a você, se você está com a sua Bíblia aberta, permaneça, depois eu vou ler alguns versículos. 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo 24, perdão. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 24, diz assim a palavra de Deus. Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro e colocou perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, a Gibeia, e foram com ele o exército, preste bem atenção, e foi com ele do exército aquele cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é esse que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Olha só, querido, que texto interessante. Que o Espírito Santo nessa tarde seja bem-vindo e ilumine a nossa mente através da palavra de Deus. Preste bem atenção nesses versículos que nós acabamos de ler. Saul havia acabado de ser levantado para reinar sobre o povo de Deus. E logo assim que ele é levantado, eles vão ter que sair à guerra contra o povo de Amon. Na verdade, quando isso acontece, vai haver aqui uma pequena divisão. Alguns que diz no versículo de número 26, alguns que Deus havia tocado no coração seguiram a Saul. Mas outros olharam para Saul e a Bíblia vai dizer
que eles desprezaram Saul, não acreditando que Saul poderia ser o homem pelo qual a vitória viesse chegar através dele para o povo. Muitas das vezes nós vivemos batalhas assim na nossa vida. E uma coisa interessante que eu quero falar com você é qual é a posição que nós devemos tomar em momentos em que pessoas não estão acreditando na nossa vitória. Em momentos que as pessoas olham e não acreditam que você possa vencer essa guerra, esse gigante, esse momento de dificuldade. Preste bem atenção, nesse momento aqui, se você conhece a história de Saul, ele ainda estava desenvolvendo a sua intimidade com Deus, ele não havia ainda se desviado do propósito que vai acontecer mais à frente. Aqui ele está iniciando o seu chamado, ele está iniciando aquilo que Deus colocou na mão dele. E eu vejo algo aqui bem interessante, nós vamos analisar esse texto. A primeira coisa é que Saul estava debaixo da bênção de Deus. Então preste bem atenção. Quando você está debaixo da bênção de Deus, quando você está no lugar certo, muitas das vezes as situações vão se levantar contra você, mas saiba de uma coisa: quem colocou ele ali foi o Senhor, quem permitiu ele ali foi o Senhor. Então, se você está em um lugar onde Deus permitiu, preste atenção, algumas coisas podem até conspirar, mas não vão prevalecer. Saul está aqui e ele precisa resolver essa situação. E eu vou dizer algo para você. Saul, debaixo de uma sabedoria de Deus, soube administrar aqui algo muito tremendo, porque preste bem atenção, ele está com um povo e uma parte teve o seu coração movido para o ajudá-lo, e uma outra parte que está no mesmo exército acha que ele não tem competência. A pergunta que nós precisamos fazer é muito simples. Primeiro, que posição ele deve tomar? E aí eu vou achar isso bastante interessante, porque dentro de um contexto existe sempre algo que nós precisamos observar. Preste bem atenção, nem todas as pessoas que estão à nossa volta vão achar que nós temos a capacidade de vencer algumas coisas. Então, pastor, como eu devo agir? Eu devo chutar o pau da barraca, eu devo aloprar, eu devo brigar com essas pessoas, o que que eu devo fazer? Olhe bem o que que Saul vai fazer. Primeiro, ele está em um lugar onde Deus o colocou. Segundo, as pessoas que estão com ele, uma parte acredita e a outra parte está conspirando contra ele. E eu acho interessante o que ele vai fazer aqui. Você sabe o que ele vai fazer? Ele vai, como diz o versículo de número 27, ele vai se fazer de surdo. É isso mesmo. Sabe por quê? Ele entende que aquele momento não era uma hora de causar uma divisão. Ele entende que aquele momento era uma hora dele fingir que não estava percebendo, mas ele sabia, porque a Bíblia vai dizer que ele se fez de surdo. Ou seja, nunca perca a visão da realidade. O fato dele não bater de frente com aqueles homens de Belial não significava que ele não estava sabendo o que estava acontecendo, muito pelo contrário, ele só não estava querendo alimentar alguma coisa. Sabe por quê? Porque dentro do coração dele, ele tinha a certeza que Deus o havia colocado naquele lugar. Então preste bem atenção, meu querido, se você tem certeza, se você sabe o que Deus já tem feito na sua vida,
E talvez hoje você esteja vivendo um momento onde algumas pessoas não estão acreditando que você vai sair dessa fase, que você vai viver um tempo novo, que as promessas de Deus não vão se cumprir na sua vida. Talvez você tenha nesses dias ouvido palavras que feriram a sua alma. Ei, eu te dou um conselho: finja-se de surdo. Porque tem horas em que nós precisamos fingir que não estamos ouvindo algumas coisas. Mas isso não significa que ele não estava ligando, significa que a estratégia não era causar um problema naquele momento, não era causar uma divisão naquele momento, porque ele iria ver a mão de Deus agindo. Quem disse a você que o fato de você não bater de frente, não falar alguma coisa, significa que você é inferior? Não, isso é uma estratégia. Havia um exército com ele. No meio desse exército, a Bíblia fala que havia homens de Belial que estavam semeando uma contenda. E o que Saul faz? Ele fica quieto. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala que o Senhor pelejará por nós. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso ajudador. Então, se você não está em pecado, se você está com o Senhor, preste bem atenção, Ele vai agir ao seu favor, Ele vai pelejar a sua guerra, e você não vai precisar causar nenhum problema. Foi o que Ele fez. Quando Ele vê aquela situação, Ele fica calado. Porque em guerras só vão haver dois tipos de pessoas: as contras e aquelas que são ao seu favor. Ele continuou quieto. E no meio desse cenário, ele tomou a posição certa. A posição que ele tomou foi: eu não vou causar divisão. Eu vou ouvir, vou saber e vou me calar. Ele se fez de surdo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Ele sabia da guerra que estava acontecendo à sua volta, que ele tinha que pelejar, ele tinha noção. Ele adotou a estratégia de ficar calado, ou seja, se fazer de surdo, não alimentar aquela situação que poderia enfraquecer o seu exército. E aí o que começa a acontecer? A estratégia começou a dar resultado. E eu vou te falar como a estratégia começou a dar resultado. Quando nós olhamos para o que está acontecendo aqui, eu preciso te levar, por isso eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta, caso você possa estar vendo essa live, em 1 Samuel, capítulo 11, preste bem atenção no que vai acontecer. Em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 11, diz assim: e sucedeu que ao outro dia, Saul pôs o povo em 3 campanhas, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram a Amon, até que o dia aqueceu, e sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Olha só que coisa interessante. A unidade promovida pelo silêncio de Saul causou divisão no exército inimigo. Eles estavam indo, como eu disse no início da palavra, guerrear contra a nação de Amon. E o texto está dizendo que quando eles partem para essa batalha com um exército, a nação de Amon ficou dividida, a ponto que 2 deles não ficaram juntos. O ataque de Saul foi perfeito. Então, queridos, eu entendo aqui algo interessante. Para que eu possa vencer o inimigo, primeiro eu preciso tapar as brechas do meu exército. E foi isso que ele fez. Sabe o que Saul fez? Saul sabia que se ele tivesse reclamado daquelas pessoas, se ele tivesse causado uma intriga no meio daquelas pessoas, o seu exército ia acabar se dividindo. Então sabe o que ele faz? Ele fica calado, parte para o ataque, e o primeiro resultado é que a unidade que ele promoveu trouxe sobre
esses inimigos uma tremenda divisão. Ah, meu irmão, que coisa eu posso aprender aqui. Posicionamento em dias de guerra. Talvez você esteja vivendo um tempo de uma batalha, só você sabe o que você tem enfrentado nesses dias. Só você sabe o que você tem ouvido nesses dias. Só você sabe quantas pessoas têm muitas das vezes se levantado até mesmo para te dar uma palavra contrária. Mas eu tenho um recado de Deus: fique em silêncio, porque o Senhor está pelejando a sua causa. Fique em silêncio, porque Deus está batalhando ao seu favor. Fique em silêncio, porque o Senhor está guerreando. E aí eu vejo uma outra coisa. Quem não acreditou teve que contemplar a vitória. Versículo de número 12, olha o que diz. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens e o mataremos. Mas olha só a grande resposta. Eles já venceram, e olha só a resposta no versículo de número 13. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse a Samuel ao povo: vinde e vamos nos a Gigal e renovemos ali o reino. Ei, preste bem atenção. Eu aprendo aqui duas coisas. Quem não acreditou teve que ver o milagre. E eu aprendo aqui uma coisa, preste bem atenção. Preste atenção. Use de misericórdia. Use de graça com aqueles que não acreditam em você. Eu vou repetir. Use de misericórdia. E você vai me perguntar: por que eu devo usar de misericórdia? É simples, querido. Porque você está acreditando que, se você está acreditando em um projeto, se você está acreditando que as coisas vão mudar, isso é um mérito seu. Porque o incrédulo, ele já tem algo contra ele. O incrédulo já tem o Senhor contra ele. Que isso, pastor? Por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então alguém incrédulo, ele já está fora do propósito de Deus. Você não precisa brigar, você não precisa xingar, você não precisa arrumar uma confusão. Se alguém já é incrédulo, ele já tem o Senhor contra, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então sabe o que Saul faz? Ele usa de misericórdia. Ele usa de misericórdia e ele diz: ninguém vai morrer, vamos adorar, vamos louvar, vamos engrandecer o nome do Senhor. O mesmo Saul que se fez de surdo, agora está provando a recompensa de Deus, e Deus o está exaltando. Então eu tenho um recado para você nesses dias. E eu tenho certeza que o Espírito Santo não gerou essa palavra no meu coração à toa. Eu tenho um recado para te dar nesses dias. Guarde as suas emoções. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu tenho passado nesses dias. Guarde as suas emoções. Primeiro, o estresse baixa a imunidade. Você não precisa ficar estressado. O estresse faz com que a sua imunidade baixe. Então deixa eu te dar um recado. Fique em paz. Nesses dias de quarentena, o que mais nós temos ouvido são brigas de casais, pessoas estressadas. Essa palavra vem de Deus. Se faça de surdo. Ore ao Senhor. Busque a presença dEle. E saiba que há um Deus pelejando a sua causa. Eu quero te dar um outro conselho. Preste atenção. Saul, ao invés de brigar com os homens de Belial, ele guardou a sua mente. Então deixa eu te dar um outro recado. Talvez você hoje esteja vendo as notícias. Eu não estou assistindo TV aberta, graças a Deus por isso. Aí você me pergunta: por que, pastor? Eu estou guardando a minha mente. Porque quando essa pandemia passar, nós precisaremos de força para o recomeço. Guarde o que eu estou te dizendo. Guarde sua força para a batalha da hora certa. Guarde a sua força para a peleja da hora certa. Não fique se desgastando emocionalmente. Não fique batendo de frente à toa.
Não fique com pensamentos atravessados. Guarda a sua mente, guarda o seu ouvido, guarda a sua energia. Sabe por quê? Você vai precisar dela para viver a melhor fase que Deus vai trazer para a sua vida. Você vai precisar das suas energias para reconstruir coisas. Você vai precisar da sua força para viver a promessa de Deus. Ei, Saul já havia sido ungido por Samuel. Samuel, o profeta que diz a Bíblia que suas palavras nunca caíram, já tinha dito que Saul seria rei. Deus já havia confirmado, mas mesmo assim ele teve que enfrentar uma guerra. Quando vamos para o Novo Testamento, o Evangelho vai dizer, desde os tempos de João, que o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam. Se você acha que o Evangelho é uma fórmula mágica, onde você entra na igreja, daqui a pouco você sai louro de olho azul, morando na Barra da Tijuca, tem alguma coisa errada com o Evangelho, querido. O Evangelho é uma guerra, é uma peleja. E não é o fato de eu estar em Cristo que eu não vou enfrentar guerras. Mas como eu te disse, existe a guerra, existe a estratégia e existe o resultado. A guerra veio sobre Saul, ele usou a estratégia do silêncio e ele contemplou o resultado. Assim será na sua vida. Eu profetizo, porque eu tenho autoridade como profeta de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu tenho autoridade para profetizar sobre a sua vida. Eu declaro que assim será na sua vida. Eu declaro que você vai vencer essa batalha e que você vai provar do melhor de Deus. Que os teus inimigos não vão roubar a sua energia. Se existe alguém verdadeiramente indo de encontro a você, tentando fazer com que você perca a visão, que a mão de Deus venha sobre a sua casa, sobre o seu lar e venha trazer paz, estratégia, porque você vai viver o melhor de Deus. Eu profetizo isso sobre a sua vida e eu declaro em nome de Jesus que você venha a viver esse tempo sobre a sua vida. Aprenda com Saul. Faça-se de surdo, mas sabendo que a glória de Deus, no tempo certo, vai se manifestar. Receba essa palavra nessa tarde. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nós temos o pedido de oração da Tatiana da Silva. Pastor, ore pelo meu filho que está em depressão severa e nas drogas. Estou orando na cura em nome de Jesus. Vamos orar pelo Anselmo. A André de Jesus está orando. Ela pede oração pelo Brasil. Amém, irmão? Vamos clamar pelo Brasil. Tatiana da Silva Cabral. Peço oração por minha tia Célia, que está com pneumonia. A Deise Azevedo pede oração pela Aline Azevedo, a Rita da Silva, a Maria da Silva, a Helena e a Natasha. Darli Fernandes pede oração pela sua família. A Carla Barroso pede oração pela sua família e a cura desse vírus. A Fátima Pereira pede oração pela sua família, pela sua sobrinha Mabel, pois fez o exame e deu pneumonia, mas ela está medicada e a febre já passou, graças a Deus por isso. A Nilda Santos continua pedindo oração pela sua amiga Simone. Fátima Pereira pede oração pela sua família que está no Nordeste. A detetizadora Imuniflash está pedindo oração pela vida do irmão Anderson. Amém, vamos clamar. O irmão Anderson tem sido uma bênção aqui na igreja. Vamos clamar pela vida do irmão Anderson. A Marília Pancotti pede oração pela sua família e por uma porta de emprego. A Lúcia Helena pede oração por pessoas enfermas, pelos médicos, pelos lixeiros e bombeiros que estão aí na batalha de frente aí dessa pandemia. André Rangel está pedindo oração, cura pelo Covid-19, principalmente por ela que está com uma contaminação na família. Elaine Bernardo pede oração pela família e filhos. A Luciana Helena pede oração também pela sua família. Sandra pede oração por ela. Perdão, a Diandra Barcelos. A Elaine Bernardo.
a Irene Cristina, são muitos pedidos, Fátima Pereira, muitos pedidos aqui de oração, mas eu quero dizer uma coisa, nós estamos levantando orações aqui na igreja pela manhã, hoje mesmo eu estive aqui pela manhã levantando um clamor, nós tivemos aí a semana de oração, clamamos a Deus, e eu quero dizer que você que envia o seu pedido para cá, ele não é só, nós não oramos só hoje, na live, mas durante a semana nós também apresentamos diante de Deus. Eu vou levantar esse clamor. Vou levantar esse clamor por essas pessoas que eu acabei de citar. Quero orar também. Levantar um clamor. Aqui o pessoal mandou o pedido pelo meu cunhado Anderson. Orar para que o Senhor venha visitá-lo, curá-lo, em nome de Jesus. Forte abraço, meu irmão. Sei que Deus vai entrar com providência, como tem entrado. Nós vamos orar ao Senhor. São muitos pedidos de oração e eu quero levantar esse clamor, dizer: segunda-feira tem live, quarta também, sexta, acompanha a programação da igreja. Mais uma vez lembrando a respeito dos alimentos, você que tem trago, nós temos abençoado famílias e quero agradecer a você, meu irmão, você que tem mantido a sua fidelidade nesse momento tão difícil, irmãos que têm vindo à igreja trazer a sua oferta, o seu dízimo, muito obrigado por você que tem sido fiel a Deus nesse momento. A igreja está aberta, nós temos as nossas responsabilidades, continuam, mas eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que mesmo nesse momento tem abençoado a obra de Deus. Se você está desempregado, eu vou orar por você para que Deus abra uma porta. Se você tem conseguido honrar aqui a casa do Senhor, muito obrigado. Fica aqui o meu agradecimento e dos pastores da igreja por você que tem mantido a sua fidelidade e permitido que nós venhamos a continuar cumprindo nossos compromissos. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido, muitos pedidos de oração foram enviados. Alguns pela família, alguns pedindo cura, alguns pedindo, ó Pai, cura da pandemia. Oramos pela nação brasileira, para que, ó Pai, principalmente, o espírito de corrupção que quer destruir essa nação caia por terra. Não queremos ver o Brasil mergulhado no caos. Não queremos ver pais de famílias desempregados. Toca nas autoridades, ó Pai, para que haja uma consciência, para que haja temor, para que eles não venham, ó Pai, usurpar o direito do pobre, daquele que necessita. Move a sua mão sobre a cidade do Rio de Janeiro. Oramos, ó Pai, porque a tua palavra diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme, e o teu povo está gemendo, meu Pai. Visita o Rio de Janeiro, visita as famílias, ó Pai. Eu repreendo nessa tarde o espírito de depressão, de morte, de ansiedade. Eu oro para que famílias sejam curadas, para que o sangue derramado na cruz venha de encontro, ó Deus, a essas pessoas, e que nós possamos ler aqui cura de enfermidade, restauração e milagres. Meu Pai, que o teu povo seja abençoado, que aquele que me ouve, que ainda não te conhece, tenha uma experiência contigo, entregando a sua vida para Jesus. Assim nós oramos nessa tarde e colocamos essas vidas em suas mãos que pediram oração e te pedimos a tua bênção. Dá um final de semana abençoado. Minhas irmãs, eu quero deixar aqui meu parabéns a todas as mães. Vai ser um dia das mães atípico, mas eu parabenizo a todas as mães que nessa data tão diferente, muitas não vão poder nem ser abraçadas, mas receba aí o consolo do Espírito Santo, que a graça de Deus esteja sobre a sua casa. Um bom final de semana, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, amém. Fique na paz, Deus abençoe a todos.